Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que você pode ter sobre o cristianismo, base bíblica. Então fica nesse vídeo que alguma pergunta que você já teve, que você já se fez, pode estar nesse vídeo. Irei responder 12 perguntas nesse vídeo, ok? Então bora para a primeira. É pecado sentir raiva? Já sentiu raiva? Até Jesus sentiu, mas a diferença está no que fazemos com ela. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, ou seja, a gente pode até irar, mas a gente não pode pecar. Aí tem algumas perguntas até que faz assim, mas Jesus não sentiu raiva, não sentiu isso, sentiu aquilo. Gente, ele foi tanto Deus quanto humano. Então, ele sentiu angústia, sentiu tristeza, sentiu tudo quanto é trem. Só pesquisar aí. Reflexão. A raiva mostra que algo está errado, só não deixe ela te dominar. Ou seja, não é errado você sentir raiva. Você só não pode deixar isso te controlar, isso te dominar. Então, quando você sentir raiva, só não peque. Irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26. Segunda pergunta. Cristão pode namorar sem intenção de casar? Você está construindo algo ou só passando tempo? 2 Timóteo 2:22. Foge das paixões. Reflexão. Relacionamentos devem refletir a seriedade do amor de Cristo. Ou seja, se você tem intenção de namorar, você tem intenção de casar. Mas eu vou namorar e não quero casar. Então você não deve namorar. Porque se você vai namorar é com a intenção de casar. Até porque namoro nem existe na Bíblia, né? Já existe logo o casamento. Período para você conhecer a pessoa e ter a certeza que você vai casar com ela. Não é para você ficar passando tempo, só se divertindo, tendo prazeres. Não. Namoro é algo sério. É o tempo que você tá conhecendo o seu parceiro, que você vai casar futuramente. Ou seja, não tem dessa, vou namorar sem intenção de casar. Não existe isso na Bíblia, não existe. Terceira pergunta. Tatuagem, polêmica, né? Mas o foco de Deus sempre foi o coração. 1 Coríntios 10:31. Tudo seja feito para a glória de Deus. Reflexão. Não é sobre tinta, é sobre intenção e testemunho. Essa daqui vai dividir opiniões. Por quê? Porque, tem gente que vai tirar um versículo ali da Bíblia que tá falando sobre tatuar-se, né? Porque a tatuagem é feita de agulha, ou seja, tá praticamente cortando sua pele, ou coisa assim, né? E tem um versículo que vai falar mais ou menos sobre isso, só que não, esse versículo o povo tira fora de contexto sobre isso daqui, não tem nada a ver com isso, tá? É outra coisa que, se vocês quiserem saber sobre o que é, coloca aqui nos comentários pra vocês. Tem gente que acha que é pecado e tem gente que não acha. Isso vai, né, de cada e outra. O que a sua igreja, a doutrina da sua igreja tá falando? É pecado ou não para ela? Porque se você congrega numa igreja, você escolheu congregar porque você já tá sabendo as doutrinas e lá tá dizendo que é pecado, aí fica difícil, né? Porque você também tem que obedecer as doutrinas da sua igreja. Não, tudo que você for fazer, pede opinião ao Espírito Santo. Fala assim: Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, é certo eu fazer isso? Então isso vai de intimidade com Deus. Peça, pergunta: Senhor, eu posso fazer isso em mim? Isso me permite? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, se você qualquer coisa que você for fazendo no seu corpo, peça a Ele: Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, isso é de acordo com o Senhor? E ler a palavra também, né? Então, mano, tu não respondeu. Essa é a resposta. Pergunte ao Senhor. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Pergunte outra pergunta. Cristão pode beber socialmente? A Bíblia não proíbe o vinho, mas ela te chama para um padrão mais alto.
Efésios 5:18. Não vos embriagueis. Reflexão, liberdade com sabedoria. Ou seja, tem gente que bebe, tipo, bebeu um pouquinho e pronto, acabou. Tá sã. Mas tem outros que não tem o domínio próprio, bebe até encher a cara, né? Então, vê a doutrina da sua igreja, porque isso também fala muito sobre, porque tem igreja que bebe e tem igreja que não. Então, vê aí. E pergunte ao Espírito Santo, pergunte a Deus, porque é outra coisa, porque, e tipo assim, por exemplo, se você for beber, você vai ter domínio próprio para poder parar, porque ó, Efésios 5:18, não vos embriagueis, entendeu? Você tem que ter o domínio próprio para não se embriagar, porque do que adianta você beber e se embriagar, e você vai estar melhor de qualquer maneira, uai. Então, pergunte ao Espírito Santo, porque ele te conhece, né? Muita pergunta. Deus ainda fala por sonhos? Gente, Deus fala de todas as formas possíveis. Sim, ele ainda responde, ainda fala por sonhos. Jó 33:14 ao 15. Sim, mas ele nunca vai dizer algo em sonho que contraria a palavra, ou seja, tudo aquilo que você dizer, que você sente, que você sonhou, eu acho que isso daqui é Deus falando alguma coisa, vai ver na palavra, porque ó, sim, ele fala em sonhos, mas ele nunca vai dizer algo em sonho que contraria a palavra, ou seja, ele não vai dizer algo no sonho que você tá achando que você sonhou que ele disse e tá ao contrário da palavra dele. Então pense nisso. Ele ainda fala em sonhos e tem vários, tem uns, não lembro o livro que fala que essas coisas, sabe? Eu não vou lembrar o livro, mas pode pesquisar aí que tem na Bíblia sobre sonhos, Deus falando em sonhos, essas coisas, revelando essas coisas. Então, sim, Deus ainda fala em sonhos, ele fala de modos que a gente pergunta. Existe alma gêmea? A Bíblia não fala disso exatamente, mas fala sobre um Deus que guia sonhos. Salmo 37:5. Ou seja, a Bíblia não fala exatamente sobre isso, mas, gente, alma gêmea, é sério isso? Acho que não. Literalmente. Mas se você quiser pesquisar sobre isso, mas a fundo pra poder saber, mas eu creio que não, pelo menos nunca ouvi falar sobre isso. Nossa alma gêmea é ele, né? Quem que tem que ser o nosso amor, nosso primeiro amor, quem tem que ser o centro da nossa vida é ele, gente. Tem essa, tenho que encontrar minha alma gêmea, vai encontrar Jesus. Pergunta número 7. E se eu não tenho vontade de orar? A gente não tem que ter vontade não, gente. A gente não tem que esperar ter a vontade de fazer alguma coisa. A gente tem que fazer. Se a gente sabe que tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer. Simples. Já me senti assim também. Salmo 42:5. Fala com a alma desanimada. Reflexão. Ore mesmo sem sentir. É ali que a fé cresce. Ou seja, não tô com vontade de orar? Oro mesmo assim. Porque é algo, porque você, tipo assim, tem que conversar com o seu Deus, né? Você tem que conversar com Deus, com o seu Pai, seu Criador. Não é pra ele, é pra você. Ou seja, Deus precisa, tipo, disso. Mas ele quer ouvir sua criação falando com ele. E eu tenho certeza que você quer falar com o Pai. Só tá deixando a preguiça e a falta de vontade dominar. E a gente não pode deixar dominar, então. E se eu não tenho vontade de orar? Ora do mesmo jeito. Pergunta número 8. Fui machucada por uma igreja e agora? A igreja pode ferir, mas Jesus curou. Ou seja, você tá indo pra igreja pelas pessoas ou por causa de Deus? Se pergunte isso. Mas tem que viver em comunhão, né? Como Deus manda, sim. Mas você tá indo pra igreja para cultuar a Deus ou para as casas das pessoas? Eu não sei onde eu escutei isso, mas
reflita sobre isso. Você tá indo pra igreja pra casa das pessoas, casa de Jesus? Assim você vai ter a sua resposta. É chato ser machucado dentro da igreja? É. Mas lembre-se, as pessoas da igreja não são perfeitas. Quem é perfeito é só Jesus. Só Ele. Nem você é perfeito, nem eu, nem ninguém. Só Ele. Então, Hebreus 10:21. Aí tá falando sobre isso. Reflexão. Não jogue fora a comunhão por causa da ferida. Cure e recomece. Ou seja, te machucaram e você quer sair por causa disso? Lembre-se de uma coisa. Você não tá indo por causa das pessoas, e sim por causa de Jesus e outro. O mundo te machuca todo dia. E você continua insistindo nele. Pense nisso. Só joguei aqui. Então pense nisso, tá? Pergunta número 9. E se eu pecar de novo, Deus ainda me ama? A gente pega todo santo dia, gente. Todo santo dia a gente peca. Seja em pensamento, seja no ato, seja na palavra, seja em tudo. A gente pega simplesmente porque a nossa natureza é pecaminosa. Então sim, Deus ainda te ama. Deus ama o pecador e não o pecado. Então, Amanda, eu pequei sobre tal coisa. Deus ainda me ama? Sim. Se arrependa. 1 João 1:9. Sim, arrependimento sincero é porta aberta pro perdão. Ou seja, você já tá perdoado. Se perdoe também, claro. E não se esqueça, Deus ainda te ama apesar de tudo. Então, o que Ele fez por você, cara? Pergunta número 10. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele me abandonou? Não. Nunca. Muitas vezes, o silêncio de Deus é uma resposta. Muitas vezes, o silêncio de Deus é Ele estar trabalhando com aquilo que você perguntou, ou sei lá, que você está passando. Ou seja, o silêncio de Deus tem inúmeros motivos. Salmos 13. Não, Ele está te treinando para confiar sem ver. Entendeu? Então, não, se Deus está em silêncio, Ele não te abandonou de forma alguma. Ou essa é uma resposta dele, porque muitas vezes a gente ganha um silêncio como resposta. Ou Ele está te treinando, te capacitando, está trabalhando em você. Entendeu? Então lembre-se, Ele, não é porque Ele está em silêncio que Ele te abandonou, não. Nunca. Lembre-se disso. Pergunta número 11. Cristão pode cuidar do corpo, treinar, comer bem? Isso daqui não tinha nem que ser uma pergunta, na verdade, né? Gente, é óbvio. Óbvio, cuidar do seu corpo, até porque seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você tem que zelar por ele, tem que cuidar assim, você deve treinar, até porque treinar, gente, não é claro que é estética, né? Até porque a gente é humano. Mas assim, é saúde, cara. É saúde, treinar é saúde, comer bem é saúde. Então sim, você deve treinar, você deve comer bem. Isso não tinha nem que ser uma dúvida. Não é porque você é capaz, que você, sei lá, não. Você deve treinar por causa da sua saúde, para cuidar do templo do Espírito Santo, porque a gente tem que zelar pelo que a gente tem. A gente tem que zelar daquilo que Deus nos deu, né? Deus nos abençoou. Então zele do templo que Deus te deu, Deus te confiou. Glorifique o nome de Jesus com tudo da sua vida. Ah, mano, como é que eu glorifico o meu corpo? Cuidando dele. Cuide-se. Vá treinar. Coríntios 6:19-20. Cuidar do corpo é honrar o templo, mas com equilíbrio. Ou seja, não é pra você ficar obcecada também, né? Não é idolatrar, não, tá? E sim, cuidar tudo com equilíbrio. É você honrar o templo, tá bom? Não seja... Não é pra idolatrar, não é pra ficar bitolado com isso, não. É pra ser saudável. Ter equilíbrio, tá bom? E a última pergunta, número 12. Cristão pode ouvir música secular? Ou também tudo nessa vida a gente tem que averiguar, tudo, porque nem tudo é minha lista, mas tudo me convém, né, como dizem. Então, Filipenses 4:8.
Se te afasta de Deus ou suja sua mente, talvez não valha a pena. Então analise a letra, analise tudo sobre essa música. Você vai escutar, até porque, gente, tem músicas do mundo que não tem nada de nada. Até hoje em dia até que é bem difícil encontrar uma música que não tem nada. Hoje tudo é bem explícito, né? Não tem nada implícito, assim que se fala, eu acho. Mas analisa, tudo é analisado. Analise a letra, a pessoa, a origem ali, tudo, o clipe. Muitas vezes a letra não tem nada demais, mas o clipe ali só tá Jesus na causa. Então, analise, entendeu? Porque, né, a gente tem que, muitas vezes a batida ali, sabe? Então a gente tem que analisar tudo. Então, analisar. Ah, manda pecado? Analisa. Convém você ouvir esse tipo de música? Tem alguma coisa demais nessa música? Vai te gerar ideias doidinhas na cabeça? Pense nisso. Pergunta que tenha dúvida, pode colocar aqui nos comentários que irei responder. Se você não entendeu alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários também que eu vou responder você, tá bom? Bom, se alguma dessas perguntas já passou pela sua cabeça, saiba que você não tá sozinho, até porque tem algumas perguntas aqui que eu também perguntava, né? Me perguntava e tal. O cristianismo não é sobre viver sem dúvidas, mas é sobre buscar a verdade mesmo com elas, entendeu? Porque muitas vezes a gente realmente tem dúvida, eu tenho dúvidas, mas é sempre buscando a verdade. Com essas dúvidas, com tudo. Então a gente vai buscando a verdade e assim vai sendo respondidas. Comenta aqui qual dessas perguntas você já se fez, né? Já fez para outras pessoas e elas não souberam responder ou não souberam. Então, gente, curte o vídeo, compartilha para alguma pessoa que você sabe que tem essas dúvidas. Deixa seu like, isso me ajuda demais. Comenta aqui se você tem alguma dúvida. Qual dessas perguntas você já se fez, tá? Me segue no Instagram que eu deixar o link aqui embaixo. E é isso. Eu te deixo. Fique com Deus e tchau.